Oi, Lucas, vamos resolver essa sua outra questão, tá? Novamente, aqui o textozinho, só enchendo linguiça, a gente tem uma equação química, a gente tem uma informação da variação de entalpia e temperatura dessa reação. Aí ela fala assim: com base no equilíbrio químico, assinale a alternativa que contém uma condição que favorece a produção de amônia. A amônia é o NH3. Então, para favorecer a produção dessa amônia, eu tenho que deslocar o equilíbrio com sentido para a direita, ou seja, no sentido da reação direta, tá? Então, vamos analisar aqui as alternativas. Tudo isso que ficou em dúvida entre a letra D e a letra E, mas eu vou analisar cada uma e você vai entender direitinho, tá? Ele fala assim na letra A, retirada de H2. Para essa coisa de retirada, aumento, quando eu retiro H2, eu estou diminuindo a concentração de H2, concorda? Então, para essa ideia de concentração, eu tenho um bizu para tu. É uma situação seguinte, ó. Imagina que eu tenho um tanque de água. E esse tanque, ele tem duas torneiras. Uma torneira que está preenchendo esse tanque com água, eu vou chamar aqui de entrada, tá? Esse azul ficou muito claro, acho que vai ficar ruim pra tu ver. Deixa eu pegar um azul mais escurinho. Pronto. Aqui. Aqui é a parte de entrada. Vai ter um fluxo de água entrando no tanque. Então, eu sei que água, você deve estar pensando que nada a ver. Calma que tudo vai fazer sentido, tá? Então, veja. Eu tenho um fluxo de água entrando nesse tanque. E eu tenho um fluxo de água saindo nesse tanque por essa torneira aqui de baixo. Eu tenho esses dois fluxos. Um entrando e um saindo. E o nível da água, imagine que o nível da água está aqui, tá? O nível da água está aqui. Então, veja, se o fluxo de água que entra nesse tanque e o fluxo de água que sai nesse tanque são iguais, então o nível de água não vai se alterar. Se ele ficou aí, então ele vai permanecer aí, desde que eu não mude o fluxo de entrada e o fluxo de saída. Mas imagine o seguinte, imagine que eu aumento o fluxo de entrada. Ou seja, eu estou colocando mais daquela concentração. Eu estou aumentando a concentração daquela substância, tá? Então, se eu aumentar a concentração daquela substância, ou seja, se eu aumentar o fluxo de entrada de água nesse tanque, o nível de água vai subir. Concorda comigo? Ele estava aqui, então ele vai começar a subir. Ele veio para cá. Aí, o que é que o equilíbrio vai fazer? Se eu tinha aumentado o nível de água, ele vai ter que também aumentar o nível de saída, justamente para esse nível de água voltar a ser o que era antes, voltar a ser o equilíbrio, entendeu? Então, toda vez que eu coloco demais alguma coisa, a tendência do equilíbrio é consumir, é tirar aquilo, né, esse fluxo de saída, tirar aquilo do equilíbrio justamente para voltar, tirar aquilo daquela reação para poder voltar ao equilíbrio. O equilíbrio era o nível inicial da água, era esse nível aqui. A partir do momento que esse nível subiu pelo aumento do fluxo de entrada, o fluxo de saída vai ter que aumentar também, justamente para esse nível voltar a descer, entendeu? Então, assim, sempre que eu aumento a concentração de uma substância, a gente vai ter que deslocar o equilíbrio no sentido da reação, no sentido de direto ou indireto, que consuma aquela substância, tá? Por exemplo, na letra E, eu sei que eu estava na letra A, né? Mas como eu dei logo o aumento, eu vou falar da letra E. Quando ele falar aqui, letra E, aumento da concentração de NH3. Se eu aumentar a concentração de NH3, ou seja, eu aumentei o fluxo de água entrando no tanque. Então, eu vou ter que consumir esse NH3, eu vou ter que aumentar o fluxo de saída, estou consumindo. Aí, para eu consumir esse NH3, eu vou ter que deslocar o equilíbrio para a esquerda, porque para a esquerda é consumindo NH3 e formando um N2 e H2, entendeu? Ou seja, velocidade inversa. Velocidade da reação no sentido inverso. Então, o sentido inverso não aumenta a produção de amônia. Ele diminui, ele consome a amônia. Então, aumentar a concentração de NH3 não vai me ajudar com o que a questão quer, que é favorecer a produção de amônia. Ou seja, eu teria que haver um deslocamento em que deslocasse essa reação para a direita, que é a velocidade direta. Eu quero isso, eu quero deslocar esse equilíbrio para a direita. Aí, ok, já não pode ser letra E. Vamos ver letra A.
Letra A é agora o outro caso. Se lembra que eu falei adicionar? Eu aumentei a concentração de NH3. Então, vamos voltar para o tanque aqui. Mesma coisa, eu tenho um tanque. Esse tanque tem um fluxo de água entrando e de novo essa cor. E um fluxo de água saindo. Fluxo de água entrando e o fluxo de água saindo. E esses fluxos são iguais. Então, o nível de água, digamos que o nível de água inicial é aqui, ele vai permanecer constante. Só que, digamos que agora eu aumente o fluxo de saída. A tendência desse nível é abaixar, ele vai vir para cá. Só que eu tenho um sistema e ele está em equilíbrio. Então, ele vai querer voltar à situação de equilíbrio, que era esse nível de água inicial. Para ele voltar para esse nível de água inicial, ele vai ter que aumentar o fluxo de entrada, concorda? Então, se o fluxo de saída tinha aumentado, ele vai ter que aumentar o fluxo de entrada também para poder voltar ao nível de água que ele estava inicialmente. Então, o que isso equivale na reação química? Se eu tirei H2, se eu tirei gás hidrogênio, então eu vou ter que repor, vou ter que produzir esse gás hidrogênio de novo. Então, para produzir gás hidrogênio, novamente, vai ter que ser a reação inversa. Vai ter que ser de NH3 produzindo H2 e N2. Então, a retirada de H2 faz o equilíbrio deslocar para a esquerda. Então, já não pode ser. Aí, vamos para a letra B. Letra B fala de aumento de pressão. Pressão em um equilíbrio químico, você vai ter que olhar para os coeficientes estequiométricos das substâncias que estão na forma gasosa, tá? Por exemplo, todas estão na forma gasosa, então ótimo. Aí você vai olhar os coeficientes estequiométricos dos reagentes. Eu tenho 1 mol de N2 mais 3 mols de H2. Então, aqui nos reagentes eu tenho um total de 4 mols, tá? E aqui nos produtos eu só tenho o NH3. Então, a quantidade total em mols dos produtos é igual a 2. Então, eu tenho 4 mols de reagentes na esquerda e 2 mols de produtos na direita. Aí, o que acontece? Quando eu aumento a pressão do equilíbrio, esse equilíbrio ele vai se deslocar. E ele vai se deslocar para o lado em que há menos números de mols. Então, no caso, se eu aumentei a pressão, ele vai deslocar o equilíbrio para a direita, que só tem 2 mols. O da esquerda tem 4 no total. Então, aumentando a pressão, vai para o lado que tem menor número de mols. Se eu diminuísse a pressão, eu iria para o lado que tem a maior quantidade em número de mols. Então, o gabarito da questão é letra B, tá? Porque aumentando a pressão, eu vou deslocar para a direita. Deslocar para a direita é a velocidade direta. É o que eu queria inicialmente. Eu vou aumentar a produção de amônia, tá? Letra C é o catalisador. A gente sabe que catalisador não interfere no equilíbrio. Letra D, aumento de temperatura. Aí é um pouquinho mais complicado, mas a gente vai entender. O aumento de temperatura sempre vai deslocar o equilíbrio no sentido endotérmico, tá? Por exemplo, aqui a gente tem uma reação exotérmica. Uma reação exotérmica, eu estou dizendo que a velocidade direta é o sentido exotérmico, tá? Ou seja, o sentido de produção da amônia é o sentido exotérmico. Então, o sentido inverso vai ser o sentido endotérmico. Justamente porque essa é uma reação exotérmica, tá? Se fosse uma reação endotérmica, então o sentido direto seria endotérmico e o sentido inverso seria o exotérmico, tá? Mas como essa é uma reação exotérmica, se eu aumentar a temperatura, aliás, independentemente se é uma reação exotérmica ou endotérmica, o aumento de temperatura sempre é no sentido endotérmico. Mas como isso é uma equação, uma reação exotérmica, o sentido direto é o sentido exotérmico, tá? E o sentido inverso é o sentido endotérmico. Então, se eu aumento a temperatura, nesse caso, o sentido que vai ser amplificado vai ser o sentido inverso, que é o sentido endotérmico. Então, o inverso não é o que a gente quer o direto. Se fosse uma reação endotérmica, aí sim, o sentido direto seria endotérmico, entendeu? Então, não pode ser letra D justamente por causa disso, porque essa reação em cujo sentido endotérmico é o inverso. E o sentido inverso não é o que a gente quer o sentido direto.
Se fosse uma reação endotérmica, então o sentido direto seria endotérmico. Então, por isso que não pode ser letra D. Gabarito da questão é a letra B, tá?